Bem-vindo ao Escudo do Mestre, o programa para você, autor frustrado, que decidiu transformar seu livro em campanha de RPG. Eu sou o Gil. E eu sou o Bola. E hoje a gente vai conversar sobre como você pode criar uma campanha do zero. Quando alguém pergunta o que um mestre faz, muitas pessoas falam, ele cria a história do jogo, ele faz a narrativa. Ele é o narrador, ele é o criador da história por trás do jogo. Mas será que isso é papel exclusivo dele? Eu acho que não. Eu acho que isso não é você sozinho que vai escrever a sua história. Você vai escrever ela junto com seus jogadores. A gente já falou várias e várias vezes aqui no Escudo do Mestre, tanto na sessão zero, quanto na decisão de rolagem de dados, que uma coisa muito legal que você pode fazer como mestre é trazer os jogadores para participar das tomadas de decisões e da descrição de certas ações, principalmente aquelas ações heróicas. E isso funciona também para a história. Você não precisa decidir no começo, eu vou narrar uma campanha, então eu vou preparar todo o arco de onde os jogadores vão chegar, o que vai acontecer, o que cada inimigo quer fazer. Você não precisa fazer isso. Você precisa só criar alguns pontos-chave, alguns elementos importantes que vão acontecer, quem são os antagonistas importantes dessa história, e o mais importante, ligar eles lá na sessão zero aos personagens dos jogadores, para transformar eles nos protagonistas daquela história. Isso é uma coisa que você tem que lembrar sempre. A história não é sobre você, nem sobre o seu mundo. É sobre os seus jogadores. Eles são as pessoas mais importantes e os protagonistas. O que nós usamos para balancear um herói é o vilão. E o vilão você controla. O vilão geralmente é um personagem do mestre. Quando os jogadores criam um personagem e eles não encontram um antagonista, ou existe um antagonista do mundo muito distante, às vezes ele pode se sentir desconectado, como se as ações do personagem não fizessem diferença nenhuma naquela história. Agora, antes de tudo, vamos voltar do início. Eu quero criar minha própria campanha. Bem-vindo ao Escudo. Imagina o seguinte, você decidiu que quer criar a sua campanha de RPG. Qual é o primeiro passo? Como que eu me inspiro para essa campanha? De onde eu busco referências? Eu acho que a referência está em tudo, né? Você vai pensar, o que eu quero contar? Eu quero uma história de fantasia, uma história de horror, uma história mais gótica. Quando você decidir isso, você vai saber que sistema você quer jogar. Porque não adianta nada você pegar D&D para narrar Star Wars. Você pode fazer? Pode. Mas vai ficar uma bosta. Tente achar um sistema que se conecte com a história que você quer contar. E uma coisa, esse é um processo muito parecido em qualquer processo criativo. Se você for fazer um filme, um quadrinho, escrever um livro, busque referência, assista filmes, séries, leia coisas sobre aquele assunto. Tudo isso vai se tornar repertório para depois, na hora de fazer a sua construção, as suas descrições, tudo seja mais rico, mais realista, com maior imersão para os jogadores. E provavelmente você vai querer contar uma história sobre um tema que você já gosta. Então provavelmente você já sabe que inspirações você vai buscar, né? Se você vai jogar D&D, você provavelmente já assistiu O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Caverna do Dragão, e vários outros temas de fantasia desse. Mas uma coisa que a gente falou no último programa, que vai ser muito útil aqui também, leia aventuras prontas que estejam num tema perto, porque você vai ou pegar inspiração, ou vai poder roubar elementos daquela aventura para o seu jogo. Caso você esteja fazendo o caminho oposto, encontrou primeiro o sistema de RPG e daí depois quis tentar construir alguma coisa em cima disso, procure uma aventura pronta sobre aquele sistema, daquele universo, e comece a desenvolver a narrativa a partir dela, para você entender qual que é o tom, qual que é a sensação, que emoções que aquele sistema evoca. Isso acontece sempre em sorteios de livro. A minha primeira experiência com um livro de RPG foi um sorteio, a gente ganhou um sistema, era um sistema horroroso, mas foi minha primeira experiência e foi ótimo, até eu descobri que existiam coisas muito mais legais depois. Muito mestre, principalmente mestre iniciante, fica intimidado com a ideia de narrar uma campanha própria, uma aventura própria. Porque imagina que vai ter que escrever um romance, escrever um livro, preparar um roteiro, quando na verdade você não precisa. Você tem que ter algumas ideias soltas e criar um pequeno fio narrativo entre elas. Então você vai precisar saber, na hora de começar a aventura, como é que os personagens se conhecem,
qual vai ser o fio, qual vai ser o evento condutor daquela história, o que vai fazer eles se transformarem num grupo de aventureiros, ou num grupo de Shadowrunners, ou o que for, como for aquele grupo naquele sistema de RPG. E no final, criar um gancho para a próxima aventura. E esse gancho não precisa sempre ser um gancho forte, que nem uma série da Netflix, onde te obriga a assistir o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. Não, você só cria... você pode criar um pequeno gancho, uma pequena detalhe que vai fazer eles sempre andarem para frente. E a sua preparação vai ser basicamente isso, porque não esqueça, existe uma coisa que vai destruir todos os seus planos sempre. E essa coisa é chamada jogador de RPG. A boa notícia é que essa mesma coisa vai te trazer as melhores ideias possíveis para a sua campanha. Então preste atenção nos seus jogadores quando que eles estiverem teorizando sobre quais são os planos do vilão, e ouça eles, inclusive no momento que eles estão criando os personagens. Traga toda essa riqueza, toda essa criatividade que eles trazem para a série. Na minha cabeça, RPG é como se fosse um filme. Eu assisto na minha mente. Traga toda essa riqueza que os jogadores trazem para o jogo e inclua na sua história. Muitas vezes eles fazem boa parte do trabalho duro para você. Por exemplo, na criação de personagens, se você não sabe muito bem para onde vai começar o jogo, peça para os jogadores criarem um aliado, ou uma pessoa que ela não gosta, uma pessoa que não gosta dele, e faça perguntas. O que você fez para essa pessoa? Quando você menos vê, os jogadores criaram todo um gancho de aventura para você. Você pode roubar alguns truques do cinema. Todos os filmes na história do cinema que são interessantes, eles geralmente têm algumas coisas em comum. O primeiro é um objetivo, você vai dar uma motivação para que as pessoas queiram fazer alguma coisa. Quando tudo falhar, dinheiro sempre funciona. Principalmente com os jogadores de RPG, que são gananciosos como você nunca viu antes. Mas pode ser alguma coisa do efeito legal, sabe? Eu tive um personagem que ele teve uma bota que me permitia andar sem fazer rastros e sem fazer barulho. Meu personagem não precisava daquilo. Eu não era o típico assassino ou o cara oculto, mas eu achava muito legal a minha bota. Aquela experiência pra mim foi muito mais importante do que necessariamente se eu tivesse ganhado 3.000 peças de ouro ou qualquer coisa assim. Então você colocar essas motivações que as pessoas desejam, presta atenção no que o jogador está te dando de feedback. Às vezes um item mágico simples pode ser muito mais interessante, ou ele conseguir uma namorada, ganhar um título, se tornar um nobre em uma aventura de fantasia medieval. Ok, beleza, você tem uma motivação pelo qual as pessoas vão sair do ponto A para ir para o ponto B. Essa motivação sempre vai seguir a lógica, porque no ponto B é melhor. No meio do caminho, você precisa de um desafio. Esse desafio pode ser um assalto, um grupo de bandidos, uma emboscada, pode ser o vilão que tem uma trama que te coloca a culpa sobre um crime e você vai pra cadeia. Alguma complicação sempre tem que acontecer e no final ele consegue aquilo com alguma dificuldade. Se você seguir esses 3 pontinhos de problema, de motivação, problema e resolução, geralmente os seus jogadores vão estar motivados para ir para a próxima sequência. Uma coisa importante nesse meio de caminho entre ponto A e ponto B é o caminho em si. Uma coisa que acontece com muitos mestres, principalmente iniciantes, colocar encruzilhadas ou caminhos abertos, onde você preparou só um caminho. Você descreveu para o seu grupo que eles têm que chegar na Cidade Dourada. E no meio do caminho tem uma encruzilhada. E na sua cabeça, ir para a Cidade Dourada é para a direita. Mas por algum motivo os jogadores decidem ir para a esquerda. Você pode simplesmente pegar a cidade que estava na direita e botar na esquerda. Você pode dar uma escolha para os jogadores, onde eles sentem que estão escolhendo algo, e quando na verdade você só está modificando a história que você tinha preparado para se encaixar nas decisões deles. Mas isso você tem que ter cuidado para não fazer isso o tempo inteiro e fazer eles se sentirem como se não tivessem escolhas. Então, se você é pego de surpresa e não sabe o que fazer, só molde as escolhas dos jogadores à sua decisão. Transforme
o que estava na direita na esquerda. Isso é só um exemplo, mas isso se encaixa em muitas outras coisas. E quando você for pegar emprestado algumas das ideias de outros mestres, de as campanhas anteriores que você jogou, ou de aventuras prontas, por exemplo, é a hora de você fazer essa adaptação, porque afinal de contas a única pessoa que criou alguma expectativa sobre o que tem na direita ou o que tem na esquerda é você. A menos que você descreva isso para os jogadores e fala, para a direita é deserto, para a esquerda é neve, e eles decidam ir pra neve e você tinha preparado a história no deserto, aí você se colocou numa encruzilhada, num canto. E para resolver isso, se você não preparou o deserto, mas preparou a neve, não dê a opção deles irem pro deserto. Você sabe que você pode, até onde você consegue chegar naquele dia, naquela sessão. Não dê, se você não consegue ir para outro lugar naquele momento, ou porque não preparou, ou porque o jogo está focado em outra coisa, não dê a opção de sair dali. Deixe os jogadores, claro, não proíba eles de fazerem outra coisa se eles estão interessados. Se eles chegarem e falarem para você que estão interessados em ir para o deserto, crie alguns encontros no caminho para eles não chegarem nessa sessão no deserto e para a próxima sessão você prepara o deserto. Mas se você não tem nada preparado, não bote a opção para aquele jogo. Não dê uma opção para os jogadores que eles não podem acessar. Então, se você não tem nada preparado, não dê a opção de ir para aquele lugar onde não está preparado. E se der tempo, prepare para a próxima sessão. Você sempre tem tempo. Quem decide quão longe um objetivo está dos personagens é você. Então, se você não está preparado para fazer aquilo naquele momento, enrola um pouquinho, bota o encontro a mais no jogo, deixa eles um tempo a mais naquela taverna, apresenta um NPC interessante para conversar com eles. Eles não vão perceber e vão gastar 2 horas de jogo. Aí você pode encerrar a sessão e preparar o deserto na próxima sessão. E quanto mais familiarizado você estiver com o sistema que você estiver mestrando, mais interessante você pode fazer isso. Você pode simplesmente mudar completamente a direção que o grupo de RPG está usando o recurso do jogo. O mago teleporta vocês para esse lugar. A rainha manda uma escolta para te buscar e fazer outra coisa em outra direção, ou salvar uma determinada vila ou algo assim. Então se familiarize com o sistema que você estiver mestrando para que você tenha a chance de enriquecer ainda mais essa história. Quanto mais confortável você for ficando com o tempo em criar as suas próprias histórias, você vai começar a perceber que improvisação quase sempre é mais útil que preparação. Você ainda vai preparar algumas coisas gerais daquela sua sessão de jogo, mas improvisar e seguir as dicas e as deixas dos jogadores vai ser muito mais útil para você, vai deixar o jogo muito mais dinâmico. E você vai ficando mais confortável com o mundo, sendo ele um cenário pronto ou um mundo que você criou, e com as regras do sistema, vai ficando muito mais fácil de você improvisar. Eu sou um amante ávido do cenário de Eberron. Eu leio ele muito antes de ter tido a chance de mestrar ele para alguém. Então eu tenho muito conhecimento dali, eu sei o que acontece no cenário. Então se um jogador do nada vir me perguntar um detalhe muito específico do cenário, eu vou poder responder na lata, porque eu conheço. Eu não vou precisar parar ou dar uma resposta fraca, eu sei o que acontece. E isso já me dá uma dica que o jogador está interessado naquele tema. E eu vou poder colocar esse tema nas minhas aventuras seguintes. E não tem problema, caso você não saiba alguma coisa, você falar, eu não sei, depois do jogo eu vou pesquisar, ou vamos procurar juntos, ou algo assim. Traz seu grupo também para participar. Você não tem que dar aula de RPG para os seus jogadores, não se preocupe com isso. Ou invente. Se for o personagem perguntando, aí sim, você precisa gerar uma resposta. E nessa hora, você pode inventar uma resposta. E se essa resposta não for de acordo com a realidade, com a lore do game... Ou não, ou simplesmente aquele NPC se enganou, ou vira regra, né? Uhum. E, inclusive, se você algum dia fizer algo assim, se sentir encurralado, você pode chegar antes da próxima sessão e falar, pessoal, pensei que era assim, eu li nas regras que é assado, e a partir de agora a gente vai jogar de acordo com as regras. Tanto para lore, tanto para história, quanto para regras mesmo e decisões de ações. De novo, o RPG é um jogo cooperativo. Ele é um jogo de interpretação, mas ele ainda é um jogo. Então você não está preso àquilo que você contou, à história que você contou antes. Se tem algo que te deixa ou desconfortável, que você acha que não foi errado, que vai atrapalhar as histórias futuras, antes da próxima sessão, converse com seus jogadores, aquilo não ficou bem assim, eu me confundi, porque o mestre do jogo não é para ser uma criatura perfeita.
Você vai errar, você vai ter problemas, você vai fazer uma cagada. Não tem problema isso acontecer. Então comunica, ó, isso aqui não saiu do jeito que eu queria, ou eu li errado, ou eu lembrei errado. Vai funcionar desse jeito, a gente vai fingir que aconteceu desse jeito, beleza? E o jogo continua. E geralmente o jogo é feito por 5 ou 6 pessoas ali numa sessão. Então, uma sugestão que eu dou para você como mestre que estiver improvisando, Poker Face. Faz a cara de que você está respondendo aquilo com a maior segurança do mundo, como se você soubesse exatamente o que você está fazendo. Se isso não for verdade, bem, você é o único crítico que pode comparar o que tinha na sua mente com aquilo que você acabou falando, mas você não desconstrói a expectativa daqueles jogadores, porque às vezes quando a gente tem essa sensação de, pô, eu me organizei, fiquei a semana inteira me organizando para vir aqui, desmarquei o batizado da minha sobrinha pra vir jogar e aí você não se preparou nada, você ficou improvisando, sabe? Tipo, às vezes pode comunicar uma sensação de descaso se você faz isso o tempo todo e transparece. Mas eu só vou deixar tu me criticar nisso quando tu aprender a fazer a tua ficha sozinho. Eu não preciso, porque eu tenho um amigo que faz. E isso é muito legal, olha só. Se você quer começar a mestrar e você ainda não está muito confortável com o universo, com o mundo, e é um sistema diferente que um dos jogadores entende muito bem do sistema, você inclusive pode compartilhar com ele esse trabalho de ajudar nas resoluções das ações. Entretanto, não seja preguiçoso, né, menino? Você está se propondo a ser mestre do jogo, então você deve entender como que funcionam as mecânicas básicas. Vai atrás e lê. E realmente, eu como jogador, é minha responsabilidade fazer minha ficha, é minha responsabilidade fazer meus passagens de níveis, esse tipo de coisa. Eu só me recuso a fazer. E lembre-se sempre, mestrar vai te gerar um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Qualquer um pode fazer, você consegue fazer. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de dar uma informação errada. É melhor dar uma informação e corrigir ela depois do que não dar informação nenhuma para o jogador. E você deve saber como que é ruim não ter alguém para mestrar para você. Afinal de contas, você decidiu mestrar, muito provavelmente que é uma das motivações. Então, proporcione essa experiência para as pessoas, permita que esse grupo possa crescer e você vai ver que quanto mais paixão, quanto mais você se investir para mestrar e criar uma experiência legal para os seus jogadores, mais provável que outros mestres vão se inspirar em você para começar a mestrar também. Eu estava completamente despreparado quando eu comecei a mestrar, eu não entendia de sistema nem nada disso. E eu fiz mesmo assim, porque eu achava muito legal quando que outra pessoa mestrava para mim. No nosso grupo, todo mundo mestrou uma aventura mais ou menos na mesma época, a gente alternava para que todo mundo pudesse jogar. Então é um fenômeno que não é muito raro de acontecer. E a insegurança pode vir não só para o mestre novato. Muita gente, se você ficou muito tempo sem mestrar ou não leu um sistema novo, você pode ficar inseguro. Que é o caso do Giovanni. O Gil, há um tempo atrás, veio conversar comigo, que queria mestrar uma campanha de Vampiro Quinta Edição, que ele não leu o sistema ainda. Ele está esperando eu ler e ensinar para ele. Não é ensinar, é tomar as decisões. Eu sou o diretor criativo da minha campanha. E ele veio comentar comigo que eu queria mestrar, mas eu não estou com tempo para criar toda uma narrativa, toda uma história. Eu falei, mas tu não precisa fazer isso. Cria personagem, cria uma história que tenha a ver com aqueles personagens e crie pequenos acontecimentos-chave naquela história. E deixa o resto para os jogadores decidirem. Deixa o jogador levar a história para frente. É uma coisa que é muito comum em improviso, em quem gosta de atuação de improviso, é falar o sim e e. É você concordar e adicionar. Isso é uma coisa muito importante para fazer como mestre. Você concordar ou até negar. O não é uma palavra feia na mestragem, vai ter momentos em que vai ser muito importante você dizer não, mas você dizer o sim e o não e adicionar. Meu personagem ele é um elfo que mora na floresta. Você vai lá e perguntar, por que você não está mais nessa floresta? Qual foi o problema que te fez sair de lá? Você vai adicionar um elemento que o jogador não esperava na história dele. Mas isso, ele vai te dar uma resposta e você vai adicionar essa resposta na campanha. Para a nossa próxima sessão do jogo de Eberron, eu perguntei para todos os jogadores qual é o maior luto que o seu personagem tem. O maior trauma, né? Isso.
E cada um deles me respondeu isso no privado. É uma coisa que a gente não tinha conversado antes. Eles já estão no 3º nível, é um elemento novo que eu estou perguntando para eles. E eles me responderam, e o que eu vou fazer? Vou pegar essas respostas e vou colocar na história, vou trazer elas para a narrativa para ligar mais os personagens e para trazer peso nessa história. E isso não precisou ser feito na criação do personagem, porque um personagem em uma história não é criado só na sessão 0 no começo. Ela vai sendo criada durante o decorrer do jogo. Uma coisa que você pode fazer facilmente numa aventura de D&D 5ª edição, se você pegar e criar uma história para cada adição de novo nível ou adição de uma nova multiclasse, por si só isso já gera muitas possibilidades de histórias, muitas possibilidades interessantes. Uma coisa importante para mim é pensar que existe uma longa história acontecendo durante a campanha, formada de várias pequenas historinhas. Então eu gosto de tentar pensar pequenos ganchos para aquela aventura daquele dia, colocando uma motivação, uma complicação, a resolução daquilo ali, e como que isso afeta a quest geral, assim, sabe? Como que isso vai influenciar, se vai de alguma forma até em níveis muito mais altos na resolução do que eu imaginei. Essa campanha atual que a gente está jogando em Eberron é uma campanha um pouco diferente, porque ela começou como uma aventura solo, e se vocês estiverem interessados em como é que se narra uma aventura solo, deixem aqui nos comentários que a gente pode transformar num vídeo no futuro, mas ela era uma aventura solo para um personagem do Gil, porque o Gil estava morando fora do país e estava sem conexão com ninguém, estava com saudade de jogar RPG. Eu falei, não, vamos jogar eu e você pela internet. Então a gente começou essa história, a gente criou o personagem dele, começou uma pequena narrativa ali dentro, e de repente o Giovanni voltou para o Brasil. Quando ele voltou, e eu já estava querendo criar uma outra campanha em Eberron, o que eu fiz? Eu peguei essa aventura dele e juntei com a minha aventura com os outros jogadores. Então são duas aventuras que surgiram juntas, e para o próximo jogo vai aparecer mais um jogador. E vamos chegar em 6, se eu não me engano. São uma aventura com bastante gente. Então como é que eu estou preparando essa campanha? Eu anotei no meu Google Drive cada jogador, cada personagem e conceitos básicos de cada personagem, e decidi que ia ter um antagonista que se ligaria direto à identidade e à história de cada um desses personagens. E esses antagonistas podem variar muito de nível e nível de poder e nível de influência no mundo. E o que eu estou fazendo? Ao decorrer do tempo, ao decorrer do jogo, estou dando pequenas pistas de cada um deles. Faz o inimigo de o antagonista que é ligado à história de um deles aparecer, e o grupo todo participa daquilo. Aí resolve aquele pequeno problema, aquela pequena história, e segue para a próxima, onde vai aparecer um outro antagonista. E elas vão se reconectando, e às vezes elas parecem em um episódio solto, cada um. Mas lá no final vai aparecer uma grande campanha, onde em todo momento a história dos personagens importava. E todo mundo conhece um pouquinho da história, da intimidade, do background e dos desafios. Porque ajudou a criar? Exato, de todos os outros jogadores também. Então observe que se você não criou nada, não inventou história nenhuma, e você simplesmente pegou a ficha do personagem dos seus jogadores, leu as determinações que o próprio sistema criou para você, você já tem uma parte da história sem ter inventado narrativa nenhuma. Você pode usar o cenário e você pode conhecer o sistema em si que você está narrando. Por exemplo, o D&D 5.0 ou outro sistema. Que esse sistema em si vai te dar muito, muito, muito repertório para você ter uma campanha de RPG rolando por várias sessões. Um exemplo muito bom disso é o Fronteiras de Império, um RPG de Star Wars. Ele é um RPG focado em você ser um contrabandista, um mercenário do mundo de Star Wars. E o que ele faz para a história do personagem adicionar narrativa? Ele cria obrigações, que são elementos do sistema. Obrigação é um elemento do sistema, assim como a classe ou o nível de magia que você tem em D&D. Obrigação é um elemento de sistema, que ele vai dizer que tipo de obrigações você tem, o que você já fez que te deixa ou em dívida com alguém, ou que tem alguma desvantagem, alguma coisa que vai acontecer. E todo início do jogo, o mestre vai fazer uma rolagem de dados e vai decidir qual é a obrigação de que personagem que vai ativar naquele dia. Então, você pode estar com uma história preparada e de repente ativar que um dos jogadores, o mercenário que está atrás daquele jogador, encontrou ele. Pronto, a história está pronta para aquele dia.
Você sabe que vai ter o mercenário que vai vir atrás daquele jogador. E isso vai ser algo que vai ficar muito orgânico, porque o jogador sabe que tem aquela obrigação e vai ficar sempre na cabeça dele. Uma hora isso aqui vai acontecer, uma hora isso aqui vai acontecer, uma hora isso vai acontecer. E uma hora o sistema ativa isso e acontece. E você pode usar várias tabelas de geração aleatórias, de encontros e criar situações randômicas rolando dados. Por isso é importante, tenha conhecimento do sistema que você está jogando. Quanto mais repertório, mais fácil todo esse processo vai ser. Então nos conte nos comentários, como é que você cria suas campanhas? Que histórias que aconteceram por causa da sua preparação, por causa do seu improviso ou pelo que os jogadores te contaram? Use esse espaço para dividir com a gente e nos conte quais são as suas estratégias para criar suas campanhas. A gente notou que nem todo mundo que está assistindo aqui no canal está inscrito. Se inscrever no canal, clicar no sininho é uma das formas mais fáceis e baratas de apoiar não só a gente, como a comunidade de RPG no Brasil. Quanto mais pessoas a gente tem falando sobre isso, mais forte a nossa comunidade fica. Não esqueça de apertar o botão de se inscrever e clicar no sininho. E a gente se vê na próxima semana com mais um Escudo do Mestre. Até mais! Tchau, tchau!